Ele é cardiologista, coordenador médico das unidades ambulatoriais do IGESP. Doutor Daniel, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. E a gente estava numa expectativa de conversar com o médico cardiologista pela importância, né, da especialidade. Mas antes, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um orgulho poder estar aqui representando o Grupo Transmontana Hospital IGESP. E muito feliz pelo convite e poder conversar com vocês um pouquinho e tirar algumas dúvidas. E serão muitas, né? A gente tem aqui uma pauta, mas eu gosto sempre de dar uma fugida, às vezes, na pauta, pela importância do tema. Mas eu vou até comentar aqui rapidamente com os amigos da CBN, a saúde do coração, com o aumento do uso de anabolizantes e consumo exagerado de energéticos e a moda das corridas de rua entre pessoas sedentárias, muita gente pode estar colocando a vida em risco sem perceber. Para explicar justamente os perigos e dar dicas à prevenção, nós vamos conversar com o doutor Daniel Terrível. Agora, doutor Daniel, eu fiz aqui essa citação rápida de algumas práticas que a gente ouve muitas vezes, os médicos falam assim, faz isso, faz uma atividade física, uma caminhada, faz exercício, e a gente observa que as pessoas, elas até aceitam essa mudança positiva de vida, mas acabam escorregando. Aonde? No anabolizante, num complemento vitamínico e outros medicamentos, outras práticas, mas não passam por um profissional da área da saúde. E eu acho que é aí que mora o perigo, né? Exatamente. A gente já sabe muito bem que a atividade física tem um benefício muito claro na saúde cardiovascular, em redução de infarto, redução de AVC, que ainda é a principal causa de mortalidade no mundo, né? Então, para quem não sabe, a mortalidade por doenças cardiovasculares, infarto, AVC, ainda é a principal causa de morte no mundo. E dos principais fatores que a gente pode contribuir para a melhora da sobrevida dos pacientes é a atividade física. Então, a gente já tem isso muito bem documentado, muito bem esclarecido, que quanto mais você treinar, quanto mais condicionado você for, você tem menos risco de ter um evento cardiovascular, por exemplo. E, infelizmente, né? Perfeito. Ultimamente, as pessoas têm procurado o caminho mais fácil, devido à disponibilidade de medicamentos, redes sociais, Instagram, Facebook, e tem ido para o caminho dos anabolizantes, né? Então, a gente sabe que isso traz um risco muito alto para a saúde cardiovascular. Muitos estudos já mostram isso, um aumento de hipertensão, o paciente fica com a pressão mais alta, um aumento do colesterol e, consequentemente, levando a um aumento do risco de um infarto também. Então, isso tudo, doutor, a gente vê, o senhor acabou falando muito rapidamente, me preocupa também. Hoje a gente também tem muitos profissionais das redes sociais, né? Exatamente. É aquele que faz uma atividade física, é aquele que faz um chá justamente para que você possa perder a barriga e acaba colocando alguns componentes, algumas ervas que a gente não sabe se elas serão aceitas, né? Se não vai ter nenhum tipo de problema na pessoa, e isso me preocupa porque é muito mais fácil eu ter uma dica nas redes sociais do que eu procurar uma consulta de um médico. E eu me lembro, até comentava recentemente, eu vi nas redes sociais, doutor, uma pessoa, um homem, falando de um chá para você perder a barriga em 15 dias. Aí eu usava isso, aquilo, óbvio que eu não vou repetir. Aí eu comentei, liguei para um amigo que é médico. Ele falou assim: o que você acha disso daqui, assim, assim? Eu vi na internet, falei assim: não faz isso aí vai acabar com o teu fígado. Né? Ou seja, ele me alertou um dos componentes que em excesso pode causar problema no fígado. E é justamente aí que nós provocamos esse diferencial, doutor, em trazer um profissional, que é o seu caso, que é um médico cardiologista, até para alertar. A gente sabe também, existe um grande número de personagens, né, ou seja, de professor de educação física, que tem a sua função, mas eu acredito que antes de qualquer modalidade, é importante passar por um médico cardiologista. Acho que um dos principais exames que está ligado à sua área seria o exame ergométrico, seria isso? Nós temos o teste ergométrico, que seria o exame da esteira, e nós temos o teste cardiopulmonar, que é o teste ergoespirométrico, que é aquele exame que vocês devem ter visto já, que o paciente fica na esteira com aquela máscara na boca. Então, os dois exames, eles praticamente servem para ver a capacidade cardiovascular. Então, ele vai te mostrar como se comporta a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, e se você tem algum sintoma de dor no peito durante o exame. A vantagem que o ergoespirométrico, que hoje em dia é um dos exames mais completos
para atividade física, ele além de ver a função cardiovascular, ele também vê a função pulmonar. Então ele consegue ver através dos gases exalados por uma máscara que é colocada no paciente, ele consegue dar alguns valores para nós da relação do paciente de comportamento do coração, da parte pulmonar desse paciente, e ainda vai mostrar um VO2, que para nós é um dos itens mais importantes, que é para mostrar quão condicionado aquele atleta está. Perfeito. Doutor, tem um outro aspecto que acho importante, e eu tenho visto, acredito que isso tenha aumentado mais no pós-pandemia, são as pessoas que têm um infarto. E é até uma oportunidade de eu esclarecer para os amigos da CBN qual a diferença de infarto e infarte. Eu já ouvi as pessoas falar, ele infartou, ele faleceu do que? Ele teve um infarte. Tem diferença do infarto para o infarte ou não? Não, na verdade é mais um termo popular. O termo correto seria o infarto, tá? O infarto seria aquele termo popular que caiu na boca do povo. Perfeito. Então, o que a gente tem de diferença seria a angina, que é a dor no peito do infarto. Então, por exemplo, o paciente que tem dor no peito, ele tem uma angina, que é o que a gente chama. Quando esse paciente tem um infarto, seria um evento mais trágico, um evento mais catastrófico. A angina seria? Dor no peito. A angina, a dor no peito, pode levar ao infarto. Aí dentro da angina, a gente pode ter aquela angina que é considerada estável, que é aquele paciente que tem uma plaquinha de gordura no coração e quando ele faz alguma atividade física ou faz algum esforço maior, tem um desbalanço entre a oferta de oxigênio e o consumo do coração, aí dá a dor, que é a angina, e tem um infarto, que é quando essa placa de gordura ela se instabiliza, ela rompe, e aí tem uma obstrução do fluxo sanguíneo. Aí o coração deixa de receber sangue por muito mais tempo, aí gera um infarto, que é o que pode levar a óbito. Essa gordura que a gente sempre vê, como que ela pode ser expelida através do organismo? Porque, pelo que eu sei, ela está dentro da veia, na circulação sanguínea, né? Isso. E o que a gente percebe, e a gente ouve de alguns especialistas, é que talvez através de um cateterismo você consegue tirar, desobstruir aquela artéria. É mais ou menos isso, doutor? Isso. Imagina que nós temos as artérias coronárias, tá? As coronárias são aqueles vasos que levam sangue para o coração. Perfeito. Exatamente. Então, nós temos a artéria aorta, que é o principal vaso do nosso corpo, tá? Na artéria aorta saem 3 artérias coronárias, tá? A artéria coronária direita, descendente anterior e circunflexa. E essas coronárias, elas irrigam o coração, irrigam o músculo cardíaco, tá? Essas coronárias, com o passar do tempo, naquele paciente principalmente hipertenso, diabético, com colesterol alto, tabagista, vão se formando placas de gordura ao longo do tempo. Essas placas, hoje em dia, a gente já consegue, através do cateterismo, do ultrassom intracoronário, ver a característica dessa placa, se é uma placa dura ou uma placa mole. O que significa isso? Uma placa dura é uma placa com muito cálcio. Uma placa mole é uma placa com mais conteúdo de gordura do que cálcio. O que preocupa a gente, uma placa dura ou uma placa mole? Uma placa mole, que essa que é responsável pelo infarto. Aquela placa dura, que ela é muito calcificada, ela pode dar um infarto, mas ela pode dar mais sintomas como angina. Imagina que aquela placa ela é mais dura, mais calcificada. A chance dela romper e dar um infarto é menor. A placa mole é aquela placa com muita gordura. Então, essa placa, a qualquer momento, ela pode romper. Aquela gordura, ela cai na circulação sanguínea, forma um trombo, um coágulo. Esse coágulo obstrui a passagem do sangue, gerando um infarto. Não sei se ficou um pouco claro. Não, o senhor explicou didaticamente, é perfeito. Agora, por que essa placa de gordura, por que ela fica próxima do coração? Porque, na realidade, me corrija, ela já percorreu praticamente o corpo todo e quando ela chega próximo do coração, é que justamente ela pode causar um problema. Eu posso ter, talvez, essa placa de gordura numa circulação da minha perna, dos braços? Você pode ter, mas não é que essa placa se deslocou. Você pode ter a placa em lugares diferentes, entendeu? Essa placa é diferente de um trombo, de um coágulo. Quando você tem um coágulo, um trombo na perna, por exemplo, esse trombo pode ir até ao pulmão e dar uma trombose pulmonar, que é um outro quadro grave. E isso a pessoa pode morrer? Pode, se for uma trombose pulmonar. A placa de gordura ela é formada naquele local. Então, os fatores agressivos, tanto a pressão alta, quanto o colesterol, quanto o diabetes, tabagismo, eles vão atuar naquele local da coronária, formando uma placa ali, tá? Mas da mesma forma que essa placa forma na coronária, essa placa pode formar na carótida, que é um vaso que leva sangue
até a cabeça, até o cérebro. Uma cavidade até maior, né? Pela quantidade, Isso. né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma placa no coração, na coronária, esse mesmo paciente pode ter uma placa na carótida. Esse mesmo paciente pode ter uma placa no rim, na artéria que leva sangue para o rim. Então, é um paciente que o risco dele ter uma doença é maior. Então, se você faz um exame de rotina, um ultrassom de carótida, por exemplo, e mostra uma placa na carótida, isso já levanta um alerta e fala, opa, esse paciente é alto risco para ter evento cardiovascular. Se ele tem uma placa na carótida, será que ele não pode ter uma placa na coronária também? Então, eu vou investigar. Então, isso até muda a gente como meta terapêutica. Então, esse paciente, ele não tem nada no coração, ele nunca fez um exame de coração, tá? Aí, de repente, ele faz um ultrassom de carótida de rotina, de check-up. Nesse ultrassom, mostra uma placa na carótida dele. Opa, então esse cara eu vou ficar em cima. Eu vou procurar a doença coronariana também, porque se ele tem uma placa aqui no pescoço, nada impeça que ele tenha uma placa no coração. Perfeito. Então, esse paciente a gente vai tratar com medicamentos, controlar a pressão, controlar o colesterol. E para controlar o colesterol dele, já por ter uma placa na carótida, ele já eleva o risco cardiovascular dele. Porque nada impede que ele tenha uma doença no pescoço, na carótida e também possa ter no coração. Doutor, o senhor explica muito bem. E o que é interessante nessa sua análise, que acredito que o meu público deve estar ansioso para essa pergunta. E existem exames, além das carótidas, existem exames que podem detectar se existe placa de gordura em algum espaço, em algum órgão do corpo humano? Existe, principalmente do coração. Hoje em dia a gente já tem alguns exames que a gente consegue identificar isso, tá? O cateterismo, igual você muito bem colocou, ele seria o exame do caminho final, porque ele é o exame padrão ouro, tá? Então, pensando em coração, o cateterismo é tanto um exame diagnóstico quanto um exame terapêutico. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente no consultório de 60 anos que tem uma dor no peito para fazer uma caminhada. Ele é hipertenso, ele é tabagista, ele é diabético. Esse cara tem um alto risco de ter uma doença cardiovascular. Eu vou pedir um cateterismo para ele. No cateterismo, o médico, quando faz o procedimento, ele enxerga as coronárias por dentro. Então, ele vai conseguir enxergar aquela coronária e ver se tem uma placa ali ou não. E aí, dependendo do que ele achar, ele já pode colocar um stent, tá? Que é aquela molinha que a gente fala para resolver o problema, ou ele pode encaminhar para a cirurgia cardíaca também, dependendo da gravidade e da localização dessa lesão. Aí, o cateterismo é um exame ótimo, excelente, porém é um exame invasivo, tá? Então, a gente tem algumas contraindicações. Por exemplo, é usado um contraste no cateterismo. E a gente sabe que alguns pacientes não podem usar o contraste porque ou tem alguma doença renal importante, ou tem alguma alergia grave, ou algo do tipo. Então, nesses casos, a gente pode pensar em algumas outras possibilidades para investigar também. Perfeito. Doutor, quando a gente faz o cateterismo, é natural de desobstruir no cateterismo essa placa de gordura? Se no cateterismo ele desobstrui, ou seja, essa placa ela não pode voltar, já que ela vai estar na corrente sanguínea? Não, na verdade, no cateterismo, a gente tem 3 opções de tratamento, tá? Então, é um exame diagnóstico, aí fez o cateterismo. Dependendo da localização dessa lesão, dependendo das doenças do paciente, dependendo da idade do paciente, esse paciente pode ter 3 caminhos. Ou ele coloca o stent, que é exatamente como a gente colocou, coloca essa molinha lá e desobstrui, ou ele vai para cirurgia cardíaca, tá? Que é a cirurgia mais invasiva, que é o que a gente chama de ponte de safena, ponte de mamária, que é uma outra opção, ou ele fica como tratamento clínico otimizado também, tá? Aliás, é muito importante a gente comentar sobre o tratamento clínico, porque hoje em dia a gente já sabe que ele muda desfecho. Então, antigamente a gente não tinha essa impressão de que, eu vou dar remédio e vou ajudar o paciente. Hoje em dia, através de muitos estudos, de muitos trabalhos e da atualização da indústria farmacêutica, a gente tem remédios que realmente conseguem contribuir para reduzir a mortalidade dos nossos pacientes. Então, através do cateterismo, a gente vê essas 3 opções. Ou eu coloco o stent, ou eu vou para a cirurgia cardíaca, ou eu fico só com um tratamento clínico otimizado. Perfeito. Nós estamos conversando com o doutor do IGESP, e que é interessante a gente falar a respeito da cardiologia, e o doutor tem uma facilidade em poder estar explicando aos amigos da CBN um tema importante que tem a ver com todos nós, né? Doutor, tem um outro assunto, doutor Daniel, que eu acho interessante.
são os hábitos alimentares, e a gente sabe que muitas vezes eles acabam diretamente influenciando na nossa qualidade de vida. Tanto o hábito alimentar, como o senhor acabou até de falar, o tabagismo, aquela pessoa que toma muito café, aquela pessoa que não se alimenta logo cedo, mas acaba, chega à noite, eu estou mais tranquilo, aí que eu vou comer, eu me alimento mais, e à noite a gente sabe que a digestão não é tão normal assim, é mais lenta. Enfim, esses hábitos, o tabagismo, o hábito alimentar, que o coração ele acaba sendo uma caixa de ressonância para esse mau comportamento que às vezes nós temos no dia a dia, principalmente quando a gente fala na qualidade de vida, que a gente acaba, pela rapidez, indo muito mais no fast food do que comendo alimentos saudáveis, doutor? Exatamente. A gente já sabe que, igual eu estava comentando, a gente usa o termo tratamento clínico, tá? Tratamento clínico não é só remédio. Dentro do tratamento clínico, a gente considera atividade física, considera alimentação, considera sono. Inclusive, o sono, ele faz parte, entre os pilares citados até pela American Heart Association, que é uma sociedade americana, que ela coloca que 8 a 9 horas de sono, esse paciente também vai ter uma evolução mais favorável do que outros pacientes. Então, parece besteira, mas alimentação, sono, atividade física também fazem parte desses pilares. A alimentação é uma, sem dúvida, das que mais conta. A gente sabe que tem relação direta tanto com o aumento de colesterol, aumento de triglicérides, paciente diabético para controle do diabetes também, para ter uma hemoglobina glicada dentro do alvo que a gente exige. Então, com certeza, aquele paciente que tem uma rotina mais saudável, que se alimenta bem, que come bem, que treina bem, que dorme bem, isso já é muito nítido que ele vai ter uma evolução muito mais favorável que o outro perfil de paciente comparado com ele. Outra coisa interessante, quando o senhor fez esse diagnóstico todo a respeito do cateterismo, da placa de gordura, isso tudo a gente, óbvio, não tem como detectar sem antes fazer um exame, uma consulta com o paciente. O fato de uma pessoa obesa, de uma pessoa que não seja obesa, isso também influencia ou não? Ou só através do exame o senhor consegue diagnosticar? Não, a gente tem alguns fatores de risco que já chamam atenção na nossa consulta. Então, o paciente contando para nós no consultório a rotina dele, os hábitos dele, os antecedentes dele, isso já vai levantar um alerta para nós na consulta e a gente vai conseguir identificar qual vai ser o melhor exame para aquele paciente. Por exemplo, hoje em dia, nós temos um exame que chama uma angiotomografia de coronárias. Tá? É uma tomografia, é um exame não invasivo, também é feito contraste, mas é um exame que praticamente é como se fosse um cateterismo não invasivo. Claro que não tão específico como o cateterismo, mas é um exame que a gente pode descartar que o paciente tenha uma doença coronariana. Então, por exemplo, aquele paciente que chega para você e você acha que ele não tem nada, mas você quer realmente descartar e deixar ele tranquilo, você pode solicitar uma tomografia, que é um exame que não é agressivo, não é invasivo igual ao cateterismo, e se vier normal, a gente consegue ficar tranquilo e falar para o paciente que ele não tem nada. Doutor, uma outra preocupação que eu acho importante o senhor fazer um alerta é justamente com relação à atividade física. A gente vê, por exemplo, esportes, né, radicais, pessoas levantando pneu, exigindo muito do corpo. E, a meu ver, eu acho que isso só é possível se você passou por um médico, se você tem uma dieta, se você está preparado para aquele exercício, porque isso tudo pode até fazer com que a pessoa, desculpa a minha frase, às vezes é bom de impacto para que as pessoas fiquem até atentas. A pessoa pode morrer numa atividade física. Exatamente, por isso que a gente sabe que, eu queria até deixar esse alerta aqui para o pessoal que está ouvindo a gente tem algumas fatalidades, teve alguns eventos que foram catastróficos, algumas tragédias durante evento esportivo, alguns jogadores de futebol, por exemplo, Também. que a gente viu aqueles casos que faleceram. Perfeito. E eu vi muitos pacientes depois que procuraram e falaram assim, doutor, mas eu não vou fazer atividade física porque eu posso morrer. Então, você vê o que a pessoa acaba até pensando. Se aquele cara que era jogador profissional morreu... E treinava diariamente, né? Treinava diariamente, por que eu, que sou uma pessoa sedentária, vou fazer alguma atividade física? Eu já vi até paciente falar, se for para morrer, eu continuo fumando e bebendo e não paro. Então, assim, realmente isso acontece, mas deixando bem claro que esses eventos são algo pontuais e por trás desses pacientes existem algumas outras doenças até genéticas. Então, por exemplo, o caso do jogador Serginho de São Caetano, Também, que marcou isso. todo mundo.
O Serginho, ele tinha o que a gente chama de uma cardiomiopatia hipertrófica. É um coração que ele cresce muito, mais do que o normal, e pode tirar algumas arritmias que podem matar. Cresce naturalmente ou quando no excesso de atividade física? Não tem relação. A gente usa até, é um diferencial, porque o paciente que treina muito, ele pode desenvolver o que a gente chama de coração de atleta, que é um coração que pode até aumentar um pouquinho, tá? Mas é diferente dessa doença genética que ele cresce de uma forma desorganizada e absurda. Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Então, eu quero começar a treinar. Eu vou procurar um cardiologista, ele vai ver o meu caso, vai procurar o meu histórico, vai me examinar, vai conversar comigo e vai pedir o melhor exame para mim. Ele me liberando para fazer atividade física, eu vou continuar treinando e fazendo minhas atividades regularmente. Alguns eventos que acontecem, às vezes a gente vê atletas de maratona, ultramaratona, são exceções. Por isso que a gente não deve deixar de fazer atividade física porque acontecem essas tragédias, e sim procurar uma orientação antes de eu começar a fazer alguma coisa. Doutor, eu vou querer que o senhor retorne mais vezes, esse tema é muito importante. Eu vou só reproduzir o que um amigo falou, um amigo fumante. Eu falei, pô, você continua fumando? Pô, eu fui no médico, eu fiz um exame, estou normal, então eu vou continuar fumando. Então, as pessoas se conformam às vezes com o resultado, mas não se preocupam em mudar o hábito e se tornar mais saudável, né? Exatamente. O mais importante é a gente pensar no final, né? A gente já sabe, igual eu comentei, nós temos os medicamentos, temos atividade física, alimentação, sono, todos eles são pilares fundamentais para diminuir a incidência de doença cardiovascular. Doutor Daniel Terrível, cardiologista, coordenador médico das unidades ambulatoriais do IGESP. Por isso que o IGESP está crescendo cada vez mais na Baixada. Com profissionais como o doutor Daniel, é muito mais fácil. Fala com uma forma didática, com alerta, e é isso que a gente espera, doutor, de profissionais da área da saúde, né? Ou seja, eu gosto de entrevistas assim, onde o entrevistado fala mais do que o entrevistador, porque é isso que a gente quer, justamente esses esclarecimentos para que a gente possa obter a informação. E, poxa, crescer, atingir a longevidade com qualidade de vida é fundamental, né, doutor? Exatamente. Eu queria agradecer o convite, estar aqui, para mim foi um prazer, em nome do Grupo Transmontano do Hospital IGESP também. Avisar vocês também que daqui a pouco o nosso hospital aqui em Santos já está pronto. Isso, exatamente. Então vai ser um prazer receber vocês. Se alguém também já quiser conhecer, já está livre para visitação. Logo, logo vai estar pronto, servindo vocês aí também, com o maior prazer de servir aqui na Baixada. No Hospital da Praia Grande também, acho que vocês também já conhecem. Belíssimo, belíssimo. Todos esses exames que eu comentei aqui nós fazemos lá. Então fazemos cateterismo, fazemos tomografia, até ressonância de coração também a gente consegue fazer lá. E é isso, muito bom estar aqui. Tudo no espaço do IGESP, pronto. Lá no hospital. Não é nada conveniado, é lá, é do IGESP, do Grupo Transmontano. Lá no IGESP, lá no nosso hospital na Praia Grande, nós fazemos teste ergométrico, exame da esteira, fazemos ecocardiograma, Holter, que é aquele exame para frequência cardíaca, fazemos mapa, fazemos cateterismo, tomografia, ressonância. Conseguimos virar o paciente de cabeça para baixo para identificar o melhor problema e achar a melhor solução para ele também. Depois a gente só vai marcar um local para a gente comer uma boa carne, mas a gente vai esperar o Joel voltar de viagem. Voltou já. Ah, já voltou? Voltou. Então vou ligar para ele para marcar. Pode ligar. Para a gente comemorar o crescimento do IGESP. Claro. A gente leva o Rogério Amador também. Vamos. Esse é um trabalho magnífico que eles estão fazendo aqui. Perfeito. O Joel também sempre está aqui. Mandou um abraço para vocês também. Eu quero agradecer mais uma vez o doutor Daniel Terrível e mostrando aos amigos da CBN a qualidade, a excelência que o IGESP na Praia Grande, que logo logo vai estar em Santos, atendendo não só as pessoas que têm o plano da Transmontana, mas outros planos de saúde, mostrando a excelência no atendimento à área da saúde. Mais uma vez, queria agradecer ao doutor Daniel Terrível, cardiologista, coordenador médico das unidades ambulatoriais do IGESP, conversando com os amigos da CBN. Doutor, uma excelente quarta-feira. Obrigado, boa tarde a todos.